28º episódio do CTG Tchê, o podcast de tradição gaúcha. Hoje o nosso foco é religião, daqui a pouquinho vamos apresentar as convidadas. Antes disso, não deixe de dar o seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal que você vai estar contribuindo bastante com a gente já, né? E também ative o sininho de notificações, porque toda sexta-feira a gente coloca um novo episódio, né? E você já fica por dentro na hora que o episódio é lançado no ar. Também a gente, se você quiser fazer a sua contribuição aí de centavos, tem o QR Code aqui em cima em algum lugar, né? Para você fazer um Pix. E se você quiser fazer o Pix, tá com o celular, você não vai conseguir apontar para a câmera, né? Para o QR Code, então vamos deixar aqui embaixo a nossa chave do Pix também. E nós temos o nosso patrocinador, que é o Aviário Berté, tudo em ração. Para criação, para o seu animal de estimação ou até mesmo para a sua horta, né? Acessórios, sementes, ou ainda se você vai fazer no teu momento de lazer a sua pescaria, tem acessórios para pescaria também lá no Aviário Berté, que fica na Avenida Jacó Macanhã, bem pertinho da caixa d'água lá do reservatório da Sanepar. Então dê uma conferida lá, fale com o Claudecir, né? E se você falar, mostrar lá que é inscrito no nosso canal, ele já vai te dar um desconto na sua compra lá, ok? Então lá, hoje a gente vai falar do episódio, já trouxemos esse mês aqui, o mês de agosto, que foi o mês passado aí, né? O mês das vocações. Nós trouxemos aí vocacionados como um cantor gospel, que trouxemos o padre Tiago, né? Trouxemos a irmã Zilda para falar das irmãs de São José de Chambéry. Consegui falar a palavra finalmente. E hoje nós vamos falar um pouquinho de vocação leiga, né? Trazendo uma pastoral, um movimento, né? Isso é um movimento aqui que participa da nossa igreja aqui, que é a Legião de Maria. E nós vamos apresentar as convidadas aqui primeiro. Dar um salve aí primeiro para Marlene, né? Tudo bem, Marlene? Seja bem-vinda aí, obrigado pela participação. Obrigada mesmo, prazer é meu. Maravilha. E também nós trouxemos aqui a Ruth, né? Tudo bem, Ruth? Tudo bem, graças a Deus. Isso aí. Bastante feliz por estar aqui. Maravilha. E como que é a saudação aí das legionárias? Salve Maria. Isso, salve Maria. Então a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre essa pastoral, né? Mas antes disso a gente tem costume aqui conhecer um pouquinho dos convidados, né? Saber de onde veio e como que veio parar nessa terrinha aqui de Pinhais, né? Começar com a Marlene aqui. Marlene, você é da onde? Veio da onde? Eu nasci em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul. Recentemente, né, nas pesquisas, como a quarta melhor cidade do Brasil para se viver, né? Com modo de vida. Mas estou em Curitiba já há muitos anos já. Eu já vim praticamente criança, então eu já sou curitibana da nata mesmo, né? Já adotou a cidade já, aqui? Já é pinhaense de coração? Então. Pinhais eu tenho apenas 52 anos. Então, mais ou menos assim. Pouca história. Pouca história. Viu, inclusive, então, Pinhais crescer, virar município depois, porque não era município, né? Era só mato aqui, então, quando você chegou, como dizem. Quando nós chegamos a morar aqui em Pinhais, o ônibus que existia, que trazia da rodoviária velha, que hoje se chama Guadalupe, ele tinha 3 vezes por dia, pela manhã, no almoço e à tardinha, às 6 horas. Perdesse aquele, vinha a pé. Já era. Então, maravilha. É um desenvolvimento muito grande, né? E você, então, provavelmente viu também a nossa querida Capela Bom Pastor nascer, então. Quando nós chegamos, ela não existia ainda. Era apenas um terreno cheio daquela paina, porque era banhado. Ele era bem banhadão. Então tinha muita paina. Ali era assim, os terrenos ali onde hoje ela está, nossa capela. Aí ela foi ganhado esse terreno e ela foi aterrada. Teve muito aterro, inclusive o padre João Zago foi um dos colaboradores do aterro. Ele ajudou muito para aterrar aquele terreno que hoje é a Capela Bom Pastor. Então, ela era de madeirinha,
toda de madeira, pequenininha, cabia no quê? Umas 50 pessoas, se é que cabia lá dentro. Que era o que tinha por aqui também, né, na época, né? E tinha a igrejinha só velha ali assim, né? Mas a igrejinha velha ali assim, os padres vinham de Curitiba, porque na época quando vinham para cá não tinha padre aqui. Eram os que vinham ou de Curitiba ou de fora para rezar. Então, mas o Pinhais já progrediu muito, muito mesmo. Imagino, em 52 anos deve ter. 52 anos. Se você tirar uma foto daquela época e agora não tem nada a ver mais, né? Não se conhece mais. E tem aqui a Ruth, que também faz parte da Legião de Maria. Ruth, você é de onde mesmo? Eu sou de Cambé. Cambé, aqui no interior do Paraná, né? Interior do Paraná, depois fui para Terra Roxa, me casei em Terra Roxa, aí vim para Cascavel. De Cascavel vim para cá tem 34 anos já também. 34, tem história para contar também. Tem história para contar de Pinhais. Quando eu vim, ele também não era município ainda. Aí era tudo esgoto a céu aberto, era bem complicado. Mas graças a Deus estamos bem. Eu acho que hoje nós estamos no céu em vista do que era antes, né? Com certeza. Bons tempos passando maus bocados aí, né? Bem isso. A Marlene reclamou aí de uns bueiros aí que tropeçam, mas se fosse antigamente era mais, olha, mais difícil ainda. Hoje bueiro. Antigamente a gente caía dentro da valeta mesmo. Não tinha outro lugar para cair. Tá certo. Então, beleza. Bom, a Legião de Maria, vocês querem contar um pouquinho da história da Legião de Maria primeiro, né? Porque ela não é daqui, originada no Brasil, né? Não. A Legião de Maria, ela é originária da cidade de Dublin, na Irlanda. Ela foi fundada lá na Irlanda em 7 de setembro de 1921 por um leigo chamado Frank Duff. Ele era leigo e ele fundou a Legião de Maria em Dublin e depois ela foi se expandindo pelo mundo todo. A Legião, ela é uma associação de leigos católicos, né? Que sob a proteção e intercessão de Nossa Senhora, né? Com a aprovação da Igreja, claro, né? Através da oração e também do trabalho ativo, que é a visitas, né? Ela destina-se à evangelização e à santificação de todas as pessoas, do próprio legionário e daqueles a quem o legionário visita ou presta sua ação, sua caridade, né? Isso que é importante, né? Porque assim, ela não visa só os associados, não, né? Não. O povo que está precisando mesmo. Né? Não, na verdade ela não visa o associado, ela visa, porque a Legião é um trabalho de alma para alma, né? Então é um trabalho para os outros, não para a pessoa que está fazendo, mas ela se dispõe para fazer para o outro, para outra pessoa. O objetivo dela é o outro e não ela própria. É claro que quanto mais ela faz, ela se santifica também, né? Mas o objetivo é o outro, é o próximo. Entendi. Ela foi fundada, como eu disse, na Irlanda. Ela chegou no Brasil há 71 anos atrás. Por volta do ano 54, mais ou menos, ela chegou aqui ao Brasil. Ela começou no Rio de Janeiro, e depois em São Paulo e daí para o Paraná, né? Que ela foi se expandindo e chegou ao Paraná. Mas ela já está aqui no Brasil há 71 anos. E no mundo todo ela já fez 101 anos, em 1º de junho. Ela completou 101 anos. Em 1º de junho, o nosso grupo, que foi o ano mais antigo, né, que é o Divina Pastora, já completou 26 anos. E no Brasil, no mundo todo, 7 de setembro, esse ano nós vamos completar 102 anos. Então, de fundação. 102 anos? 102 anos de fundação. Foi completado 101. 7 de setembro. Não, 101, gente. 101 anos? Porque foi 100 anos o ano passado, não foi? Foi o ano passado? Eu não sei, com a pandemia, a gente ficou meio... perdido. A gente 101. Não sabe mais o que é, né? Então 101 anos este ano, então. Dia 7 agora. Dia 7, então. 101 anos. Eu sei que ela existe hoje, assim... Uma estatística mais próxima, a Legião de Maria está em 180 países no mundo todo hoje em dia. Praticamente todos, né? Bom, não sei quantos países tem hoje em dia, né? Mas ela está em todos os continentes, porque ela está na Oceania, ela está na Ásia, ela está na África, principalmente na África, que é o mais forte, ela está na Europa
Nas Américas, que eu sei, acho que eu não sei se ela, eu não sei a América Central, porque ela é meio, a América Central é fortemente comunista. Aí de repente eu não sei se esses movimentos, seja ele ou seja qual for, não sei se eles têm alguma... Guadalupe, ali no México, Nossa Senhora do Guadalupe é bastante forte também. Bastante forte, no México, né? Agora Jamaica, Haiti, Cuba e outros países, Honduras, eu não sei se ali existem, isso não me informei bem. Mas eu sei que ela está bem calcada no mundo todo. Beleza. Então, e daí chegou aqui na nossa comunidade há 26 anos, então? Chegou aqui em Pinhais há 26 anos. A dona Nilce, que é a mãe do Watson, do Jackson, acho que é, né, um dos irmãos, ela morava na Nossa Senhora de Fátima e ela veio se mudar para Pinhais e trouxe a ideia para o padre Zago, que daí concordou e nós fundamos o primeiro grupo, que é o Nossa Senhora Divina Pastora, que é o grupo da Ruth. Então agora 26 anos, dia 1º de junho, né? Dia 1º de junho. 1º de junho ele completou 26 anos. E o nosso grupo, que é o grupo em que eu estou, que é o Nossa Senhora do Rosário, ele vai fazer dia 10 de outubro 6 anos. 6 anos de fundação. Os dois grupos participam aqui na mesma Os dois grupos só existem aqui na nossa paróquia, na Capela Bom Pastor. Apenas. Eles fazem encontros simultâneos ou é cada um num dia diferente? Não, os nossos encontros são no mesmo dia. Só que o grupo da Ruth, eles se encontram nas terças, 9 horas da manhã. Nas terças, 9 horas da manhã, e o nosso grupo na terça-feira também, mas às 4 horas da tarde. Entendi. E quais são os trabalhos aqui que são feitos aqui na nossa comunidade com a Legião de Maria? Nós fazemos visita a doentes, ajudamos os párocos nas missas, terços. Com essa pandemia agora a gente ficou meio parado, né? Mas muita visita às doentes, acompanhamento a MESC. Então a gente tem bastante trabalho, visitas nas casas, pessoas que tá precisando de uma conversa. Então a gente visita muito doente. Até por sinal, com a pandemia, nós fazíamos um trabalho muito bacana que era nos hospitais. Mas daí, com a pandemia, o surgimento da pandemia, a direção geral da Legião de Maria achou por bem nós nos faltarmos agora, né, a esse trabalho. Então a gente está suspenso. As visitas aos hospitais, que era o nosso carro-chefe, ele está suspenso até que as coisas melhorem, voltem ao normal. Mas assim que voltar ao normal, nós também voltaremos às nossas visitas, né? A gente faz visita às pessoas que chegam no bairro, que são novas, né, indicando as coisas para elas, né? Acompanhamento, assistência, se for uma pessoa doente que precisa que a gente fique na casa, ajudando, limpando. Que, olha, na verdade a gente não existe o que não faz. Aquilo que der pra gente fazer, e a gente faz de muito bom grado. Então, antes de contar um pouquinho sobre a história, né? Relatos da história, né? A gente podia falar assim, com quantos integrantes que começou a Legião de Maria lá 26 anos atrás e foi entrando, o grupo tá grande hoje, como é que tá? Nós começamos o primeiro grupo, que foi em 1º de junho de 1996, nós tínhamos mais ou menos de 9 a 10 pessoas no primeiro grupo, né? Claro que ele foi aumentando, depois foi diminuindo, foi aumentando, algumas pessoas vieram a falecer. Durante esses anos, 26 anos, nós perdemos muitas pessoas queridas. O José Gaudêncio, né, o nosso querido Zezão, que era o nosso secretário, a dona Edenir, que foi nossa tesoureira, né, também falecida, a dona Teusuíte também, que foi parte do nosso grupo também, a dona Elídia também, a dona Elídia, que morava aqui atrás, vizinha de vocês aqui. Então nós tivemos muitas pessoas queridas que nesses anos, desses 26 anos já se foram, né?
mas a gente começou com 9, 10 pessoas. Hoje eu não sei quantas pessoas tem no grupo da Ruth, que é o primeiro. Nós estamos com 9 pessoas agora. 9 integrantes, 9 né? integrantes. Aí quando o grupo da Ruth, que é o primeiro, estava com 14, né, Ruth? Nós estávamos em 14, daí estava demais. Não dava mais para continuar a reunião, porque ficava muito demorado e pesado, e não pode. A reunião da Legião de Maria tem que ser uma reunião clara, uma reunião objetiva, que não pode ser muito demorada e não pode também... pode passar de 1h30. Não pode passar de 1h30, né? E essa reunião estava se estendendo muito pelo número de pessoas. Aí foi, então, desmembrado. Foi desmembrado, né, o Divina Pastora, e ele passou a surgir um novo grupo, que é dirigido por Dona Cleusa, que ela é presidente, a Cleusa é a presidente, a Noêmia é a vice, a Lídia é a tesoureira e eu sou a secretária. E esse grupo nós dividimos, então ficou 7 para a Ruth e 7 para o nosso grupo. Desse nosso grupo também já tivemos alguns membros que também já partiram, já não estão mais conosco nesses 6 anos, né? Mas a gente está indo. Então estamos agora, demos início à jornada mariana. Jornada apostólica. A jornada apostólica. Jornada apostólica, que é um trabalho que, a pedido do comício, né, que nos envia, né, essas tarefas, e nós estamos dando início então a essa jornada apostólica para a gente aumentar mais o número, né, de novos legionários, seja ativos ou seja auxiliares. Que ativos são aqueles que participam da reunião toda semana, e os auxiliares são aqueles que rezam em casa, não participam da reunião, mas rezam a reza do terço e as orações da Tessera, né, que em casa. Eles rezam pela legião e pelas intenções do Santo Padre. E até que a gente está assim fazendo uma campanha, né, que é essa jornada apostólica, para aumentar os grupos, tanto o nosso como o da Ruth, mas também para que surjam outros novos grupos também. E qual que é a caminhada para a pessoa fazer parte, né, do grupo? Obviamente que tem que primeiro aceitar, né, como toda vocação, né? Sim. Aceitar um chamado, né? Exatamente. Mas a pessoa tem que se identificar, né, e trabalhar junto, né? Exatamente. Fazer todas as tarefas. Quais são as tarefas, geralmente, assim, que são realizadas pelo grupo aqui? Nós temos as tarefas, nós temos uma instrução que nós temos que participar da reunião uma vez por semana e fazer um trabalho. Antigamente era 2 horas, ultimamente com essa pandemia estamos mais devagar, né? Mas tem que participar e fazer esse trabalho semanalmente. Esse trabalho seria essas visitas? Essas visitas, a doente, adoração, reza de rosário, que ultimamente nós estamos mais focados nisso, porque as visitas ainda não estamos fazendo, não estamos liberadas ainda, né? Lembrando também, né, que é o legionário, para ele se sentir chamado, é uma pessoa que ele tem que gostar da reza do terço, é uma pessoa que tem que ter uma espiritualidade, né? Uma pessoa que goste, uma pessoa que participe da missa, da comunhão, é uma pessoa que tem integrada com a religião também, né? A pessoa tem que estar ciente disso. Ela tem que ser uma pessoa comprometedora não só com a Legião de Maria, mas também com as organizações da igreja, da paróquia ou da comunidade onde ela vive. Tá, entendi. E bom, as reuniões vocês já falaram que são às terças-feiras, exatamente, né? Terça-feira às 9 da manhã, o Divina Pastora, e às 16 horas o Nossa Senhora do Rosário, na Capela Bom Pastor, no salão, tem a salinha de reuniões, estão lá dentro do salão. E esses compromissos ali semanais saem sempre em dupla, em equipe, ou geralmente... De 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. De preferência 2 a 2. É claro que se não dá para sair de 2 a 2, né, Ruth, a gente não vai deixar de fazer o trabalho, né? A gente não vai poder deixar de fazer o trabalho se não deu para sair com a colega. Às vezes acontece algum imprevisto, mas então a gente vai fazendo da melhor maneira possível. Mas o nosso manual, ele diz que de 2 em 2, mas
não significa que não se possa fazer o trabalho sozinha. Pode. Caso... De 2 em 2, até de 3 em 3. Isso o importante é realizar a tarefa semanal. Essa tarefa semanal que a Ruth estava falando, ela é, como é que se fala? Ela é determinada pelo presidente do grupo. Entendi. O presidente do grupo, ele vai dizer, fulano, ciclano, vocês vão tal lugar, né? Então ele determina e a gente, como bom legionário, obedece e vai à busca do serviço, fazendo o possível para realizá-lo. É claro que não, às vezes existem muitos empecilhos que não nos permitem. E daí vocês têm dia marcado para executar ou assim, durante a semana pode ser o horário que tiver mais disponibilidade? Aí a dupla que vai, ou a dupla, né, Ruth, ou a dupla, ou o trio, seja lá quanto, quem for, se combina entre si, qual é o melhor dia para aquelas duas, para elas poderem fazer. Não existe um dia X, sabe? A não ser que essas datas, esses trabalhos sejam acompanhamento ao MESC, né? Reza do Rosário. Reza do Rosário, que nem hoje, elas estão hoje trabalhando na missa dos doentes, né? Hoje, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, as outras legionárias estão de serviço na missa dos enfermos, que é hoje, que estava marcado na paróquia, hoje para as 3 horas da tarde. É um trabalho determinado pelo pároco da IES, tá? Mas ele é um pároco, a pedido do pároco para que a legião realizasse, e elas estão lá desenvolvendo esse trabalho, levando os doentes que não podem ir, ou então lá ajudando na missa. E esse ali o trabalho ele difere assim em horários e dias. Aí ele vem dependendo da solicitação e dependendo também da oportunidade de cada uma. E agora eu queria conhecer um pouquinho, ou conversar um pouquinho sobre algumas histórias, né? Bom, 26 anos tem história para contar aí, né, Marlene, né, Ruth? Ruth, tem alguma história dos 26? Desde 26 anos, algo que vocês fizeram que ficou marcante aí, quiserem contar aqui, compartilhar com a gente, né? Olha, foi sim. Nós fizemos um trabalho ali com aquela muda, que acho que vocês lembram, que era da Maria Luísa Borba, ali da minha rua. Sim. Aquela lá a gente ia dar banho, nossa, era muito gratificante, porque ela ficava tão agradecida, porque ela não tinha quem cuidava dela, né? Era vizinha da avó do Rafito, né? Então aquele trabalho para mim foi assim o que mais marcou. E como que vocês conheceram ela? Ela já era moradora antiga aqui? Ela já era moradora antiga e a Legião visitava sempre, né? E daí, nas necessidades, a gente fazia um grupo e a gente ia lá dar banho, limpava a casa dela, cuidava muito bem dela, que dava muita dó dela. Ela não tinha quem cuidava dela. Bacana. E você, Marlene, tem alguma história aí? Eu lembro, estava comentando com a Ruth agora há pouco, que no início da Legião de Maria, em 1996, a Capela Bom Pastor ainda não existia essa que existe hoje aqui, né? Existia uma igrejinha de madeira. Então nós tínhamos um barracão, né, de madeira lá, um barracão onde se fazia as festas, assim, essas coisas. E lá nesse barracão tinha uma cozinha. E você sabe que ali na Vila Tarumã nós tivemos muitos problemas de enchente. Muitos. Aqueles anos era muito. Então era normal cada chuva uma enchente. Então, no dia da nossa reunião, quando nós chegamos no grupo do Divina Pastora, nós chegamos para a reunião e fazer a reunião de que jeito? Aonde? Vamos parar? Não vamos fazer? Bom, por quê? Nós só tínhamos a cozinha desse barracão para poder fazer a reunião. Mas como entrar na cozinha? Está tudo alagado, como vamos fazer? Então, o nosso amigo e secretário, falecido José Gaudêncio, né, o Zezão, ele disse, não seja por isso. Ele foi lá e pegou umas tábuas, onde ele achou umas tábuas e foi fazendo uns trapiches para nós poder passar, para nós entrar na cozinha. Quando nós chegamos dentro da cozinha para fazer a reunião, chegamos lá dentro da cozinha, a cozinha também estava alagada. Então o recurso foi colocar tábuas para que a gente pudesse ficar com as pernas levantadas e os ratinhos passeando no meio da água ali. Mas isso não impediu a gente de fazer a reunião. Eu acho até que aquela reunião foi a reunião mais santa que nós já tivemos de todos esses anos. Porque foi a dificuldade
de que é a dificuldade que te faz provar a tua perseverança. E foi aquilo. Se nós tivéssemos dito, não, tem água, tem enchente, vamos embora, vamos para casa. Aí então eu lembro, eu falei assim, vocês vão, não, isso não é empecilho pra gente fazer reunião, não. Vamos lá, e colocou um monte de tábuas e nós fizemos a reunião ali, em cima da água, em cima das tábuas mesmo. Então foi assim, com os bichinhos de estimação. Exatamente, com os bichinhos de estimação embaixo na água, passeando, mas foi maravilhoso, assim, eu penso assim, eu digo que nós conseguimos muitas coisas, assim, pela perseverança de muitos também, sabe? São muitas coisas que marcaram pra gente, tem muitas, se a gente fosse contar todas as histórias, Anderson, a gente teria muitas horas de... Não, mas podemos contar algum. É bom, assim, porque é bom o pessoal saber, né? Porque até depois eu vou conversar um pouquinho também, porque assim como tem trabalho, mas tem os momentos de recreação também, né? Não é só... Nós também tivemos a Ruth também lembra, nós tivemos um menino aqui na vila, na capela, né? Se chamava eu Juliano. lembro. Juliano, lembra, né? Jovens, o Anderson lembra do Juliano. Nossa. E o Juliano era um menino que ele veio para fazer tratamento do câncer, tentou. De Santa Catarina, vieram, exatamente, né? Veio de Santa Catarina para tentar fazer um tratamento de câncer. Ele só tinha, parece que 16 a 17 anos, né? Ele era muito novinho. Muito novinho. E ele tentou. E ele gostava muito que a gente ia lá. Nós íamos lá, rezávamos muito. Quando o Juliano estava foi uns 2 dias antes dele falecer, nós estivemos lá na casa dele, né? Nossa, eu me lembro. Ele já não falava mais, o Juliano já não falava mais. Eu acho que foi um dia ou 2 então antes desse aí, a gente apertava a mão dele e ele gritava força, força. Ele falava força ele pra gente. Não. Quando nós estivemos lá, até por sinal, né, Ruth, nós estivemos lá, ele já não falava mais. E ele estava numa fase que ele já não fechava os olhos, ele não conseguia mais fechar os olhos. E daí nós chegamos lá um domingo à tarde, estava a Mariane e o Adriano estavam lá. E daí nós nos ajoelhamos em volta dele e começamos a cantar aquela música Toca Senhor. Digo, vamos cantar, quem sabe de repente, né? E ele tocou. A gente viu que ele estava, o olho estava querendo fechar para descansar. Mas eu não sei, a gente não sabe o que se passa na pessoa, né? Ainda mais um menino de 16 anos, né? A resistência da doença, ele não queria morrer, ele queria viver. Então, ele ainda aguentou, parece que mais 2 dias, se não me engano, né? Parece que foi só mais 2 dias, né? Mais 2 dias depois, aí ele foi levado ao hospital e daí ele faleceu no Erasto Guercoli. Mas eu nunca vou esquecer aquela cena. Eu lembro que nós nos ajoelhamos em volta da cama dele e começamos a cantar e ele dava a impressão que ele estava assim... Nós tivemos essa impressão de que ele estava se desligando. É o olhar, deixa, Senhor. A gente cantava, dele, né? O olhar dele ficou marcado também. O olhar dele daquele dia, ninguém nunca mais vai esquecer. Porque era ao mesmo tempo um olhar de pedido de socorro, me ajudem, mas também ao mesmo tempo depois era um olhar de obrigado por estarem aqui comigo nesse momento, né? Então foi uma coisa assim que marcou para o resto da vida da gente. Muitas outras coisas também, sabe? Muitas pessoas doentes que passaram pelas nossas histórias. Nós temos uma infinidade de pessoas com quem a gente teve uma ligação muito grande, nesses anos todos de caminhada. Então... Você pode até contar algumas aqui. Eu sei que você falou bastante que é infinito, mas assim, porque é bom assim, você já contou 2 histórias, né? Como foi contada da senhora que era muda, também foi contada aí do Juliano, né? Mas é importante as pessoas, o podcast é justamente para isso, para a gente ver, né, como as pessoas necessitadas se sentem agradecidas quando você faz aquela visita para ela. Sim, né? Como até hoje a Ruth pode comentar a história da Eunice lá com os 2 meninos, com os 2 filhos, a Ruth comenta. Da Eunice a gente acompanhou também, desde o começo, acompanhamos desde a mãe dela, né, que se acidentou. E ela cuidava, a gente visitava muito. E depois os meninos dela, que veio tem esclerose, né? Tinham esclerose múltipla. Já faleceram. Então a gente acompanhou aqueles meninos também até o final. E a Eunice também. Gente, aquela mulher passou por tantas coisas. E ela sempre alegre, sempre recebendo a gente.
Mas aqueles meninos também, foi triste de a gente acompanhar, e foram os dois, né? Os dois tinham Os esclerose. dois filhos. tinham. Morreu o primeiro mais velho, mais novo, né? O E Alex. depois, o Alex, Era do depois, meio, né? e daí morreu o outro. Mas o Alan, Então foi o Alan. Eram dois, aquele também a gente acompanhou muito, muito. Vocês iam lá, conversavam com eles? Conversava com a Conversava, mãe, fazia principalmente com a visita. mãe, né? Porque a mãe, Assim fica desolada, nossa, ela sempre, olha, para ela não foi fácil. Mas a gente acompanhou também. Isso marcou muito, muito também. sim, porque ela ainda encontra a gente, né? Ela diz, meu Deus, vocês fizeram parte do meu calvário. Ela diz isso para nós até hoje. Vocês fizeram parte do meu calvário, ela diz. Que de fato, aquela mulher teve um calvário muito grande, porque ela tinha a ajuda da mãe, que foi atropelada no portão da casa dela, na porta de casa praticamente, né? Foi atropelada. E depois aqueles meninos, e ela com aquelas feridas, E ela ainda ela hoje, tem né? 2 feridas, uma em cada perna, feridas abertas. Não existe cura. não existe cura aquelas feridas, são feridas abertas. Ela tem chagas, se ela tirar todos os enchimentos que ela coloca de gases que eles colocam na hora que fazem o curativo para ela no posto, você chega ao osso. Então aquilo não existe. Então ela realmente, aquela mulher realmente teve um calvário muito grande. E ela, então, quando encontra a gente, ela diz, vocês fizeram parte do meu calvário. Então você fica gratificado, por quê? Porque você conseguiu ajudar de alguma forma a pessoa. Se você não foi a ajuda maior que você teve, mas aquele mínimo de ajuda que você conseguiu dar, você fez com que a pessoa... E não é pelo reconhecimento, é pelo bem que faz a você mesmo. Você sabe que aquilo que eu faço para o outro não ajuda só o outro, ele me ajuda a mim mesmo, a nós mesmos. Então é um trabalho maravilhoso, um trabalho gratificante. Eu não troco o trabalho da Legião de Maria por nada desse mundo. Eu amo a Legião de Maria, tenho ela. Eu tenho eu te conto uma historinha aqui para você, extra desses dois aqui, assim. Eu entrei na Legião de Maria em 1973, 74, quando eu cheguei em Pinhais. Eu cheguei em Pinhais em 72, 71. Quando eu cheguei aqui em Pinhais, existia aquela igrejinha velha ali só. Aquela igrejinha velha, na época, quando nós chegamos aqui em Pinhais, ela não tinha pároco. Existiam padres camilianos que vinham de fora para rezar missa. Então tinha uma missa, eu acho que talvez por domingo. E nessa igrejinha tinha um grupo de Legião de Maria. Nessa igrejinha aqui velha de Pinhais, tinha um grupo da Legião de Maria, que a presidente era a Dona Maria Albertina Amorim Lourenço. Nunca vou esquecer isto. Quando ela me viu na igreja, um dia ela disse assim, você faria uma leitura? Eu falei, não, faço sim, por que não? Posso. Fiz uma leitura da missa e ela me convidou para mim, você não quer participar de uma reunião com nós aqui? Ai, você seria tão boa para participar conosco? Falei, nossa, mas eu venho aí. Daí ela me disse, olha, nossas reuniões são domingo depois da missa, ela disse assim. Eu lembro que a missa era tipo, parece que 8 horas mais ou menos, e depois da missa era a reunião deles da Legião de Maria. E foi assim que eu conheci a Legião de Maria na minha vida. Aí desse dia eu fui convidada para entrar para a Legião, e depois também o meu irmão mais novo, que já faleceu na época, ele também foi convidado para entrar no grupo juvenil legionário. Tinham 2 grupos, um de adulto e um de jovens da Legião de Maria. Isso é inesquecível. E a gente participava, nós íamos em retiros, por aí ela levava a gente, né? Então foi assim que eu conheci a Legião de Maria, e foi assim que quando a mãe do Watson trouxe a ideia para a gente reabrir a Legião de Maria, né? Me encantou muito a ideia. E dali ela está até hoje. E espero que ela encante muitas outras pessoas ainda. Como você disse, né? Bom, eu creio que aquilo que começou há 2000 e tantos anos atrás, né? Sempre vai se renovando e as pessoas vão entrando, e sempre tem novos vocacionados, né? Sim. Que se sentem vocacionados e se sentem com essa disposição de ajudar o próximo, né?
E é nisso que a gente quer refletir, né? Porque você falou, você ajudando o próximo, você se sente bem, né? Exatamente. Você parece que uma atitude altruísta, né? Mas na verdade você está se sentindo tão bem que, né? E assim, dos eventos gerais que são feitos no ano, porque eu sei que vocês têm uma programação que é bem... Um planejamento. Um planejamento bem... ele é bem seguido bem, né, bem rígido. Bem rígido, né? Bem rígido, já vamos você não né, segue... Você pode comentar um pouquinho como que é esse planejamento? O que vocês fazem? Uma vez por ano, temos a festa da Assis, que é a renovação como renovação da Legião, é a renovação, renovação do compromisso legionário. É feito todo ano? Todo ano, sempre no mês de março. Próximo da festa da visitação. Então, isso nós aqui sempre fazemos lá na Nossa Senhora de Fátima, que a cúria é lá na Nossa Senhora de Fátima, porque nós temos, assim, grupos que são nossos presídios, né? Aí temos cúria, temos comício e temos senatos, que é em Ponta Grossa, que é o que coordena nós todos aqui. Então, nós recebemos ordem e tudo de lá. Então, essa festa da Assis é obrigatória uma vez por ano. Claro que se não puder ir, mas a gente não dispensa ninguém para participar dessa. E é muito bonito. Aí temos também retiro, temos passeios. Que agora com essa pandemia estamos todo mundo parado, mas temos passeios. Tarde de formação. Sarau. Então, sarau, que é uma festa do grupo. Olha lá, por exemplo, o retiro também é anual ou tem mais de um por ano? Anual. Geralmente uma vez por ano. Uma vez por ano tem retiro. Daí tem as tardes de formações, daí durante o ano, daí tem as tardes de formações intercaladas, né, durante o ano, né? Uhum. A Legião, ela, na verdade, a Legião de Maria, as pessoas acham assim meio estranho, porque ela tem os nomes latins, todos em latim, né? Mas é que é que a Legião de Maria, ela se baseia no exército romano. Nós somos o exército de Maria. Então ela se baseia no exército romano. Nós temos o Conselho Superior, que é o Concilium Legionis, que fica na Irlanda. Abaixo do Concílio Legionis existem os senatos e as régias, que são dois conselhos diferentes. O nosso senatos aqui, que comanda o Paraná, ele fica na cidade de Ponta Grossa. Lá fica os senatos e o diretor espiritual, e tem o bispo Dom Sérgio Brasque, né, que é o diretor espiritual. O diretor assim, espiritual, que é o que comanda, né, o senato. Abaixo dos senatos nós temos as cúrias, que é no nosso caso o comício. Abaixo do Senato nós temos comícios, que o nosso comício aqui fica em Curitiba, o que rege nós aqui fica em Curitiba, na Catedral Metropolitana de Curitiba, que é o Rainha dos Apóstolos, que fica em Curitiba. Abaixo dos comícios estão as cúrias, que o nosso aqui seria a cúria Nossa Senhora Rainha Santo Rosário, que fica no Santuário Nossa Senhora de Fátima, onde o diretor espiritual o padre Jonacir, e abaixo das cúrias estão os presídias, que a gente, no plural, os grupos. O que é os grupos, né? Que são os nossos casos, que são os presídios ou presídios, um só, mas ou todos aqui assim. Nós temos aqui na Capela Bom Pastor nossos 2, depois temos aqui no Veisópolis, nós temos 2, na Capela nós temos, agora um tinha, né? Agora só tem um, no Veisópolis tem um. Nós tínhamos também um na Maria Antonieta, mas já não temos mais também, já deixaram. Então aqui em Pinhais mesmo tem nós 2 do Bom Pastor e um na capela, na paróquia Aparecida da Cruz Quarta. Temos ali. Aqui em Pinhais é meio, é isso que nós gostaríamos, a nossa intenção seria essa, expandirmos. Essa é a palavra, é o carro-chefe da Legião, é a expansão. Então, nosso desejo seria de que a gente pudesse expandir para muitas paróquias, sabe? Muitas mesmo.
Tem paróquias em Curitiba que tem milhares, que foi aquela que o padre Fábio foi fazer uma tarde de formação no domingo, né? Na festa da Vilas Oficinas. Lá eles têm uma enorme... Lá eles têm 18... Imagina, 18 grupos. 18, faça ideia. Nós somos aqui em 3, eles têm 18 grupos. Só na mesma... na paróquia ou no mesmo... Na paróquia toda, entende? Incluindo as capelas. Né? Tem São Martinho de Lima, né, que eles foram no domingo. Depois tem na Trindade, tem na Santíssima Trindade, tem várias lá. Então, mas a paróquia São José da Vilas Oficinas, você imagina, a paróquia todinha inteira tem 18 grupos. Imagina que maravilha que seria se nós aqui puséssemos, né, ter 18 grupos, né? A nossa cúria, na verdade, ela tem um grupo, tem mais um grupo no Nossa Senhora de Fátima. Que tinha 2, também fechou. Que tinha 2, também fechou um e fechou também lá no São Camilo. E tem mais um grupo na paróquia São Benedito, no Capão da Embuia. Então aqui nas proximidades seriam esses grupos só. Mas esse é o nosso desejo, que o carro-chefe da Legião de Maria é a extensão, é o recrutamento de novas pessoas e a expansão de mais grupos, né? Então... Quando você comentou que quando nasceu aqui a Legião de Maria, aqui na comunidade, veio uma pessoa, que é a mãe do Watson e do Jackson, né? E ela já participava de um grupo. Lá no Nossa Senhora de Fátima. E daí ela iniciou... se mudou para cá, ela se mudou aqui para Vila, né? Para Vila Tarumã. E daí ela não queria, ela achou meio longe daqui para ir lá para Nossa Senhora de Fátima. Então ela disse assim, eu vou lançar com o Padre Zago. E então ela foi, conversou com o Padre Zago. Daí o Padre Zago aceitou uma entrevista com o seu Oscar, falecido seu Oscar, que já faleceu, a dona Lourdes Lantima e a dona Rosi, que vieram conversar com ele e dali lançar a ideia e lançar. Eles fizeram esse lançamento numa missa das 6 horas da tarde, num sábado, ali na Capela Bom Pastor, e dali ficaram aguardando quem se interessava, né? Ai, quem gostaria, e ficaram lá no final da missa esperando, né? E rezando para que brotasse daquele convite pessoas. E daquele convite brotou ali cerca de 9, 10 pessoas, mais ou menos. Eu lembro que estava eu e a dona Cleusa, que somos do grupo. Estamos até hoje, né? Estamos até hoje, nós duas, desses 26 anos, só tem nós duas, e mais uns outros que já faleceram, se mudaram, foram embora de Pinhais, como a dona Nilce também, né? Ela foi embora, né, daqui, a mãe do Vatos, foi embora lá para o Tarumã de volta. Então, assim, mas o nosso desejo seria e que esse convite, essa jornada apostólica que estamos fazendo, que ela crie muitos chamados que sejam... Inclusive para os jovens, né? Nós estamos necessitando de jovens, porque só temos idosos, os idosos vai acabando, né? Então nós necessitamos de formar um grupo de jovens. E assim, bom, praticamente você respondeu a pergunta que eu ia fazer, porque quando você falou como que surgiu aqui na Capela Bom Pastor, a pergunta seria referente a como que, ou seja, para uma comunidade que vai lançar, quer formar, teria que ir alguém que já participa do grupo? Sim. Teria que pedir autorização do pároco? Exatamente. A Legião de Maria, ela não chega e se aposta. A Legião de Maria, ela primeiro conversa com o pároco da comunidade, tem que pedir autorização. Isso é uma das nossas obrigações, exigências que estão no nosso estatuto. O nosso estatuto diz que não se funda a Legião de Maria sem autorização do pároco da comunidade. A gente não pode chegar e fundar. Então, existe isso. Então, se o pároco der abertura, e se ele diz não, vocês ficam à vontade para fazer o convite e para montar um grupo, aí a gente dá início. Geralmente para abrir um grupo novo se escolhem pessoas que já estejam há algum tempo num grupo, né, que já tem uma caminhada, uma experiência para fundar um grupo. Ela fica geralmente, eu não sei se é 3 ou 6 meses com um grupo novo. 3 meses. 3 meses. Ela fica 3 meses acompanhando as reuniões do grupo novo. Ela fica lá 3 meses, participando daquele grupo e acompanhando eles
até eles conseguirem caminhar sozinho novamente. Isso são grupos novos. Quando é desmembramento, como foi no nosso caso, aí quando é desmembramento a gente apenas comunica ao pároco e diz, opa, já brotou um novo grupo, mas é o grupo antigo que está muito grande e precisa ser dividido. Então o pároco só fica ciente de que mais um grupo está sendo formado porque o outro está muito grande. Então aí nesse caso já não há mais a necessidade de enviar pessoas de acompanhamento, sabe? Porque do grupo antigo sempre tem que ter 2 oficiais, né? Por exemplo, lá no grupo da Ruth teve que sair 2 oficiais do da Ruth para assumir o grupo novo, que no caso eu era secretária no grupo da Ruth, que daí a secretária ficou a Inês no meu lugar, e no grupo da Ruth a Cleusa era a vice-presidente, né? E daí ficou no lugar dela a Jo. A Jo é agora a vice-presidente. Nós duas tivemos que sair do da Ruth para assumirmos cargos de presidente, vice-presidente e secretária no novo. Daí nesse caso não há aqueles 3 meses de experiência, não existe, porque é um desmembramento apenas. Mas assim, se fosse o caso de uma que já participou, como foi como que era o nome da mãe do Jackson? Aí eu já esqueci. Bom, mas enfim, dela que ela participava e veio para cá, né? Nesse caso não precisa acompanhamento porque ela já era uma... Não precisou acompanhamento porque era fundação. Na verdade não existia, né? Era uma fundação. Mas eles vieram, eles ficaram conosco durante 4 meses eles ficaram. Eles vinham, nós fazíamos no começo, a gente fazia as reuniões no sábado à tarde, dentro da igreja. E eles, ou o seu Oscar, ou a dona Lourdes Lantman, ou a dona Rosi, ou tinha uma outra do Capão da Embuê, que eu não consigo me lembrar o nome da Silmar, eu acho que era. Elas vinham, elas sempre vinham 2 em cada reunião que nós fazíamos, vinha 2 de lá para ver se a gente estava fazendo tudo direitinho. Então elas ficaram acho que uns 3 ou 4 meses acompanhando a gente. Quando elas viram que a gente estava firme e forte, aí não houve mais necessidade da presença delas, né? Então nós seguimos nosso caminho sozinhas daí. Tá, e além da autorização do pároco, você disse que tem mais um superior que vem e conversa ou uma conversa com o pároco e ele, é isso? Ou não é necessário exatamente essa? Não, é necessário uma conversa. Não precisa ser um superior desse para vir aqui assim. Pode ser qualquer uma de nós vem e diz assim, olha, padre, está muito grande, nós precisamos dividir. Ou então vamos num lugar novo. Num lugar novo, a gente, num lugar novo, Anderson, é de bom tom que a cúria seja comunicada, entende? Daí no caso, a cúria, daí nós, lá na Capela Nossa Senhora Rainha, lá estão querendo formar um grupo. É de bom tom nosso comunicar a cúria e os seus superiores lá, né, que são os 4 da cúria. A Ruth é membro da cúria, né, que ela é secretária, e a gente comunica a eles. Não vai ser nós que vamos lá fundar. Quem vai tomar a frente dessa a posição vai ser a cúria. Entende? Para isso existe uma hierarquia. E essa hierarquia deve ser respeitada. Né? Entendi. É como um exército. Nós somos um exército de Maria, que é inspirado no exército romano, a Legião de Maria, e né, o soldado respeita a ordem do comandante, né? E assim nós respeitamos a ordem dos nossos superiores. Então... bom, daí já falamos desse assunto dos eventos aí, compromissos, né? Mas tem a parte da recreação também que não é importante, né? Vocês vão... O que vocês fazem aí de vez em quando? Você já participou conosco, né? Já, né? Passeios, né? É que agora nós estamos assim, né? 3 anos estamos perdidos. 3 anos, como diz a Ruth, nós estamos um pouco perdidos, porque muitas coisas nós foram pedido para que a gente espere um pouco para realizar. Como viagens, né? Como viagens, nós temos o passeio anual, né, da Legião de Maria, que você já teve oportunidade de ir conosco, em alguns, né, pelo menos, né? Eu lembro que nós já fomos para Lapa, já fomos para Ouro Fino, já fomos para Madre Paulina.
Acho que eu fui com vocês para Ouro Fino e para Madre Paulina. Para Madre Paulina e Ouro Fino. Então você vê, então a gente tem, mas agora devido a todas esses acontecimentos que houveram no mundo todo, então nós estamos dando um tempo, vamos dizer assim, né, até as coisas se normalizarem, né, para a gente poder retornar firme em gás todo, né? Estamos com saudade das nossas viagens, sabe? A gente tá com saudade dos nossos passeios. É engraçado, né? Porque quando a gente tá acostumado, um tempão participando da igreja, a gente tá acostumado a abraçar todo mundo, chegar e daí de repente agora você não pode tem que só dar um toquinho de mão. Até isso, exatamente isso, sabe? Pesou muito. Exatamente, porque dá uma impressão assim que as coisas esfriaram. Não é que elas esfriaram, elas vamos dizer que elas deram uma... Também não congelaram, elas ficaram um tanto estranhas pra gente, sabe? É um tanto estranho você apenas ter que, né, olhar o outro de longe, dar um tchauzinho, né? E sim, porque você sabe, o abraço, o aperto de mão na pessoa, ela renova a gente. Você pode às vezes estar muito triste, se alguém te der um abraço, então te der um aperto de mão, nossa, isso te levanta você. Então a gente está assim sentindo falta de muitas coisas, claro. Vamos ter, né? Porque não somos só nós, né, Anderson? Então nós temos que nos adaptar às ocasiões. Nós sabemos que o mundo todo está vivendo isso, né? Que os tempos foram mais difíceis, graças a Deus. Agora as coisas estão assim melhorando já, se Deus quiser ainda, né? Pelo menos sorrir nós estamos podendo. Né? Graças a Deus agora nós estamos podendo sorrir, né? Sem máscara. Com os lábios e não com os olhos, né? Como nós estávamos sorrindo antes, né? Só com os olhos, né? Então a gente está pedindo a Deus que a Nossa Senhora, né? Que nos ajude com tem alguma movimentação assim, dizendo já dá para voltar ou eles estão aguardando? Devagarinho algumas coisas já. Nós vamos ter agora em setembro. Parece que é 22 de setembro. Você tem um sarau na São Benedito. Nós vamos ter o sarau. O sarau seria... O que é o sarau? Todo mundo pensa que sarau é um baile. Não é exatamente isso para a Legião de Maria. Para a Legião de Maria, o sarau ele consiste, primeiro, uma reza do terço, uma missa, e daí uma locução que seria uma homilia, né, do diretor espiritual daquela comunidade. E esse ano vamos começar já, se Deus quiser, com o sarau na paróquia São Benedito, no Caponé Embuia, que vai ser em setembro. Dia 22 de setembro. 22 de setembro. Provavelmente é uma terça-feira. Acho que é uma quinta, se é uma quinta? Se eu não me engano, então quinta. Eu sei que vai ser lá e vai, então, você vê, depois de quase 3 anos, né, então a gente vai poder retornar. Se Deus quiser, logo vamos poder fazer aqui também, né, porque o sarau, ele é feito por grupo, por presídio, né, ou por grupo, no caso. Lá no São Benedito só tem eles, só o Nossa Senhora do Lar. Nossa Senhora do Lar. Então eles é que vão fazer o sarau deles lá, que o sarau não consiste numa festa que depois todos vão pro salão e lá se confraternizam, né, com um bolo, um salgadinho, uma bebida, assim, um refri, o padre vem, participa, faz umas brincadeiras, faz uns sorteios, assim, e ali se confraternizam e se conhecem melhor, ficam se conhecendo melhor. Esse é o sarau, né? Não é o sarau no tempo dos nossos avós, que era um baile. Não é um baile, então esse é o sarau. É uma confraternização anual, né? Uma confraternização entre irmãos, porque é assim que nós nos chamamos. Nas nossas reuniões, nós nos chamamos de irmãos. Irmã Ruth, irmã Marlene, irmão Geraldo, irmão Cleusa. Então nós nos tratamos por irmãos, porque é isso que nós somos. Fazem parte da mesma família ainda. Somos a mesma família. E quem é que nos deu essa família? O próprio Jesus nos deu essa família, nos deu essa graça. Ele disse: eis aí tua mãe, eis aí teus filhos. Então somos irmãos em Jesus e Maria. Então por isso nos tratamos por irmãos. Maravilha. Bom, aqui eu sei que alguns participam, mas em geral, assim, tem religiosos, que agora você falou que o padre
Aqui o padre Fábio participa bastante, né? Sim. Quer dizer, assim, indiretamente, né? Porque ele tem a missão dele que é Sim. dos camelianos, né? É. Mas quando ele é convidado, ele é muito recíproco. Quando ele é convidado, ele é muito recíproco, sabe? Ele participa, ele gosta. Então a gente tem essa graça ainda de ter essa bênção. Esperamos também e confiamos que o Padre Lucas, da mesma forma como ele foi domingo, né? Que ele foi muito bacana. Bem atencioso. Ele nos atendeu lá domingo, né? E nós temos certeza de que ele também irá nos ajudar também, com certeza. Nós precisamos, porque sem a ajuda do pároco, nós não conseguimos nada. Aqui vocês têm participação de irmãs religiosas também, né? Sim, a irmã Zilda, das irmãs de São José participam do... Ela é minha assessora espiritual. Assessora espiritual do grupo da Ruth. E a irmã Zilda Maria, ela era a nossa assessora espiritual. Daí, como ela está muito doentinha, ela foi recolhida ao convento. Aí nós tivemos a visita da irmã Cecília, que também aceitou o nosso convite e veio participar com a gente, mas infelizmente ela também ficou muito doente, também está recolhida na casa. E aí nós tivemos agora, por último, a irmã Lucidalva, que também é de São José de Xanderri, que veio participar conosco por algum tempo, mas como ela é jovem, muito jovem, a Madre Superiora achou por bem arrumar que ela tivesse que trabalhar fora, que ela tivesse que trabalhar. Que elas têm os compromissos delas também, né? Que elas têm. E como ela arrumou emprego para a irmã Lucidalva, a irmã Lucidalva também teve que nos deixar. A irmã Zilda, ela falou que elas são bem independentes, né? Elas não dependem de assim, financeiramente, elas têm que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Sustentar. Então a irmã Lucidalva, como começou a trabalhar, registrada, então ela tem um compromisso, ela tem um compromisso, né, com o patrão, né? Então ela não pode. Então daí estamos no momento sem assistente espiritual. Mas Nossa Senhora está nos assistindo, não está deixando nós nos desanimar. Maravilha. Então vamos lá para encerrar, né? Eu queria que vocês fizessem aí fizessem uma espécie de convite ou quisessem conversar com as pessoas que vale a pena, né, participar do grupo. Então você pode falar aí para o público aí a respeito da Legião Maria e a gratificação que é participar do grupo. Exatamente. Olha, a coisa mais linda que pode acontecer na vida de uma pessoa é dizer o seu sim. Assim como Maria disse o sim para o anjo e disse o seu sim para Deus, a pessoa que é convidada para entrar na Legião de Maria, seja como membro ativo, seja como membro auxiliar, e que ela dá o seu sim, ela não sabe o quanto é a bênção que ela está atraindo para ela mesma. Não está atraindo uma bênção para os outros, ela está atraindo uma bênção para ela. Então, se você for chamado para a Legião de Maria, reflita, pense e diga seu sim. Sim. Você não está dizendo sim para Marlene, não está dizendo sim para Ruth, você está dizendo sim para Nossa Senhora. Você está dizendo sim para a causa da evangelização, para levar Jesus ao mundo. Maravilha. Quer falar alguma coisa também, Ruth? A tua câmera é essa aqui. Eu quero convidar especialmente os jovens que reflitam bastante, porque precisamos de jovens nessa luta da Legião. A Legião vale muito a pena, gente. A gente sente muito, muito gratificado por tudo que acontece na vida da gente depois que você começa a participar da Legião. Então, você que é jovem aí, né, sem compromisso também, um dia pode, só para dar conhecer, né, o trabalho, pode ir junto, acho que não tem problema, né, ir junto numa visita, imagina, né, serão muito bem recebidos, imagina, sem compromisso nenhum, né, mas para conhecer, de repente se sente chamado, né. Nós estamos com uma jovenzinha agora lá no nosso grupo, que é a Jusce, que ela é aqui funcionária do Seminário São Camilo, por isso a gente teve que, mudar o horário da nossa reunião para que pudéssemos atender as necessidades dela também, né? Então o nosso nenê, o nosso bebê da Legião de Maria é a Jusce, que está lá conosco, que ela simplesmente se encantou
com a Legião de Maria, ela ficou muito encantada, ela amou muito e estamos lá. E esperamos que, assim como a Jússi também aceitou, que muitos outros jovens também digam seu sim. Maravilha. Então é isso, eu agradeço aí a participação de vocês. Obrigada, aí, nós é que falar um agradecemos. pouquinho do trabalho, né, de uma pastoral que é bastante Obrigada. já antiga, né, aqui na nossa comunidade, 26 anos, né, e que permanece forte aí, né, tá sempre com um grupo, agora teve até que dividir o grupo, né. Sim. Então, bacana, obrigado aí pela participação de vocês. Imagina, nós é que agradecemos. E é isso então, eu agradeço também aí a audiência, mais uma vez, de todos aí. Se inscrevam, dá um like aí no nosso vídeo, né, para nos motivar cada dia mais a continuar fazendo esse trabalho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente também a respeito se você tem uma pastoral aí que você participa também, que faz um trabalho meio parecido com a Legião de Maria, ou se você participou da Legião de Maria, ou se você participa em outro lugar que você está assistindo. Faça o teu comentário aqui embaixo, conta a sua experiência, né, na tua comunidade com esse tipo de trabalho aí, que é bastante importante a gente estar, não é divulgando, né, mostrando que né, para dar o testemunho, né, daquilo que a gente realiza em favor de Cristo, né. Então é isso. Mais uma vez aí eu falo em nome do nosso patrocinador aí, o Aviário Berté. Fica lá na Avenida Jacó Macanhã, bem próximo ali do reservatório da Sanepar. Toda sexta-feira aqui a gente está lançando o nosso novo episódio, então essa semana vamos falar aí da Legião de Maria, e semana que vem a gente vem aí com um novo episódio, aguardem lá. Até mais!